tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de uma santa nascida em Roma e considerada padroeira dos músicos e da música desde o século XV. Hoje nós vamos estar falando de Santa Cecília. Ela que nasceu em Roma, filha de um senador romano muito rico e muito posicionado naquela cidade. Ela converteu-se muito cedo ao cristianismo, assistindo às missas diariamente. Santa Cecília, ela participava das celebrações, das missas diariamente, que eram celebradas pelo Papa Urbano. Roma, nessa época, era uma cidade muito pagã, né? Deus, para eles, não era um assunto que chamava atenção, e igreja muito menos. Mas mesmo assim Deus levantou nessa época Santa Cecília, né? E como eu disse, ela participava diariamente das celebrações, o que levou ela então a essa conversão. Sempre ao redor da igreja, né, nas ruas, tinha muito povo pobre, povo humilde, né? As pessoas abandonadas, e elas sempre estavam esperando alguém para ajudá-las. E Santa Cecília sempre se colocou à disposição, sempre tinha alguma esmola, né? Ela não tinha apego às coisas da vida, né? Ela tinha uma vida boa, sim, financeiramente, mas isso não fazia com que ela ficava apegada aos bens. Ela sempre teve um coração generoso. Com o passar do tempo, né, como qualquer jovem, chegou à fase adulta e ela foi também encaminhada para o casamento, embora contra a sua própria vontade, porque Santa Cecília ela não tinha o desejo de se casar, porque desde criança ela tinha consagrado a virgindade dela a Deus. Então ela tinha esse objetivo de se preservar, de se cuidar, de guardar a virgindade dela para todo sempre. Só que os pais dela já tinham, né, arrumado um esquema para que ela casasse, né? Naquela época, né, como a maioria do povo antigo, os pais que organizavam essa parte contra a vontade dos seus filhos, e assim não foi diferente com Santa Cecília. E por obediência aos pais, então, ela aceitou e ela foi encaminhada a um jovem pelo nome de Valeriano, um jovem muito rico, né, possuía também muitos bens, ele era pagão, não tinha também compromisso com Deus, com a igreja, né? E Santa Cecília, foi encaminhada para casar então com esse jovem Valeriano. Então aconteceu que foi tudo preparado, a festa, tudo muito bem bonito, bem organizado, a festa estava linda, né? E Santa Cecília estava lá, né? Por fora parecia que estava contente, mas por dentro ela não queria estar fazendo aquele casamento. Mas por obediência ela fez, ela se casou e realmente foi uma festa muito boa. Ela vestiu um vestido assim dourado, uma túnica muito bonita, só que por baixo dessa túnica ela tinha o cilício, né, prendido, uma cinta com pontas que machucavam, né? E ela já era costume dos santos, né, fazer essa penitência. Então ela estava por debaixo do vestido no dia do casamento usando esse cilício para lembrar que ela tinha um compromisso com Deus. O compromisso dela era com o Senhor. A virgindade dela, ela tinha que ser preservada. Então ela sempre fez esse gesto com o cilício. Então acabou a festa naquela noite, cada um foi para sua casa e os noivos se retiraram, né, aos seus aposentos para então ali ter a sua noite de núpcias. E para surpresa de Valeriano, né, quando eles estavam ali preparando tudo, né, para ir para o seu leito, Santa Cecília olhou bem fixamente nos olhos de Valeriano e falou para ele: olha, Valeriano, eu sou guardada por um anjo de Deus que me protege e defende a minha virgindade. Eu sou cristã e eu fiz uma promessa, um voto a Deus que eu sempre seria virgem. Valeriano ficou espantado, falou: mas como isso é possível?
porque ele era pagão, ele não sabia, nem imaginava voto, o que é voto, né? Ele não sabia de nada disso em questão de fé. Mas ele ficou entusiasmado e ficou meio preocupado com a situação, então ele falou para ela: se é verdade então, Cecília, que você está me falando que é guardada por um anjo, eu quero ver esse anjo. Me mostra, eu quero realmente ter a certeza do que você está me falando, porque para mim isso é loucura. Então, Santa Cecília, convicta e uma mulher de fé, temente a Deus, olhou para ele e disse: se você se converter e se você batizar, se for batizado, você vai ver o anjo de Deus. E naquela mesma noite, então Valeriano tomou-se a iniciativa de ser batizado, se converteu ao cristianismo e ele teve a oportunidade de ver, assim como Santa Cecília tinha falado. E a alegria foi muito grande no coração de Valeriano, porque no outro dia, no dia seguinte, bem de manhãzinha, ele levantou com alegria no coração e foi correndo até a casa de seu irmão Tibúrcio. Eles tinham uma amizade muito boa, os dois irmãos, né? Sempre conversavam, sempre estavam juntos um com o outro. Então ele contou para ele: olha, Tibúrcio, aconteceu isso, né? Um casamento ontem, no momento lá que a gente estava lá nos nossos aposentos, Cecília me contou estes fatos. No mesmo instante que Valeriano contava isso para Tibúrcio, o Espírito Santo já ia enchendo o coração de Tibúrcio, que também teve o desejo, após essa conversa, de ser batizado e se tornar cristão. E assim aconteceu. E os dois irmãos começaram então a fazer um grande trabalho em Roma. Roma que era pagã, Roma que, como eu disse, não tinha compromisso com Deus, né? Eles não queriam ter uma experiência com Deus. E o prefeito da cidade de Roma era um homem muito duro de coração, era um homem carrasco, né? E ele não queria que os cristãos tivessem um enterro digno, né? Os cristãos que ali morriam na cidade, eles queriam que fossem jogados para fora da cidade de qualquer forma, né? Como um animal morto que você joga em qualquer lugar. Ele queria que fosse assim com os cristãos também daquela época. Mas Valeriano e seu irmão Tibúrcio, desobedecendo a ordem do prefeito, falou: não, nós vamos dar um enterro digno aos cristãos. E assim eles fizeram. Os cristãos iam morrendo, eles iam cuidando e dando um enterro digno. Até que o prefeito descobriu. E mandou chamar então Valeriano e Tibúrcio e disse para eles assim: o que vocês pensam que estão fazendo? Desobedecendo a minha ordem? Não é isso que eu quero que vocês façam. Mas eu vou dar uma oportunidade para vocês, disse o prefeito de Roma para Valeriano e Tibúrcio. Se vocês hoje adorarem o deus Júpiter, eu perdoo a falta de vocês e os liberto. Foi então que Valeriano e Tibúrcio olharam para ele e disseram com firmeza: nós adoramos somente ao Deus único e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e não adoramos a um Deus de pedra. Foi o suficiente para inflamar a ira do prefeito de Roma, que mandou imediatamente castigá-los e também mandou decapitá-los, porque ele não aceitava que os cristãos tivessem essa postura na sua cidade. E mandou decapitar então Tibúrcio e Valeriano. No mesmo instante, ele também chamou à sua presença Cecília e pediu para ela esclarecimentos. No exato momento que ela pisou ali no palácio do prefeito, ele pegou e olhou para ela e disse para ela: eu quero todos os bens do seu esposo e do seu cunhado. E ela olhou para ele e disse assim: nem todo o exército romano seria capaz de encontrar os tesouros do meu esposo e de meu cunhado. E isso fez com que o prefeito ficasse ainda mais irritado, porque de fato Santa Cecília tinha distribuído todos os bens que o esposo e o cunhado conheciam entre os pobres, porque ela já tinha esse desejo no coração dela, essa generosidade fazia parte da vida de Cecília, o que deixou realmente o prefeito muito irritado com a situação. Então,
ele começou a castigar de Cecília, ele começou a colocar ela em situações difíceis. A primeira foi que ele colocou ela numa sala fechada, onde ali você perderia o seu fôlego, né? E seria asfixiado, né? E ele tentou dessa forma matá-la, não conseguiu. Deus a salvou milagrosamente. Saindo dessa cena, ela foi jogada em um caldeirão de água fervente. Também saiu ilesa, porque Deus a protegia, porque ela tinha um compromisso com Deus e Deus agia poderosamente na vida dela. E todas as vezes que eles tentavam castigá-la, todas as vezes que eles tentavam maltratá-la, na mesma hora ela evangelizava os soldados que ali estavam junto com ela, e conseguindo assim ganhar muitos soldados para Jesus. Ela convertia, mesmo no sofrimento, muita gente para Deus. E aconteceu, meus irmãos, que nada dando certo, ela foi encaminhada então também para ser decapitada. Não tinha mais nada a fazer a não ser essa situação. Então ela foi encaminhada ao carrasco para ser decapitada. E naquela época existia uma regra: só poderia ser disparado 3 golpes. Não poderia passar de 3 golpes. Se a pessoa morresse, tudo bem. Se ela não morresse, ela ficava ali agoniando ali por dias até que chegasse ao fim da sua vida. E foi o que aconteceu no caso de Cecília. O carrasco disparou 3 vezes no pescoço dela, né, o seu machado, e não tendo sucesso, sendo que era algo que ele fazia todos os dias. Ele era profissional no que fazia, mas ele não conseguiu nesse momento arrancar a cabeça de Cecília de seu corpo. O que aconteceu, meus irmãos? Ela ficou ainda ali 3 dias. 3 dias ela ficou ali vivendo. E um detalhe: muitos cristãos vinham ali visitar Cecília. Muitos cristãos vinham ali para ver a fé de Cecília. E através desse exemplo, através das palavras que ela dava, ela ajudava muitos cristãos a continuarem a caminhar, meus irmãos. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo com quase a sua cabeça arrancada, ela ainda tinha forças para conseguir evangelizar. Tamanho era o amor que ela tinha por Jesus. E ela ajudava muita gente com suas palavras. Ela foi enterrada no cemitério de São Calixto. E depois de muito tempo, depois de muitas décadas, o túmulo dela foi reaberto, né? E eles encontraram o corpo dela intacto, da mesma forma que foi enterrado, na mesma posição e sem nenhuma, assim, incorrupto. O corpo dela estava da mesma maneira que ela foi enterrada há muitos e muitos anos atrás. Quando foi aberto, eles encontraram da mesma forma. No momento ali que eles abriram o túmulo dela, tinha um escultor, e esse escultor, ele fez a imagem igualzinha ao tamanho original da santa, da forma que ela foi encontrada. E você pode hoje ir lá no cemitério de São Calixto, e você vai com certeza presenciar essa imagem lá no túmulo de Santa Cecília, da mesma forma que ela morreu. A imagem se encontra lá. Ela morreu no dia 16 de setembro de 1599. Santa Cecília é uma das santas que mais tem capelas e igrejas na Europa e também no mundo inteiro. Então a gente pode perceber que Santa Cecília realmente é uma mulher de fibra, uma mulher de oração, que foi mártir não negando a Jesus, porque eles queriam de todas as formas que ela negasse o Cristo, que ela adorasse outros deuses, mas ela não. Ela tinha convicção da sua virgindade, ela tinha convicção da sua fé. E ela mostra para nós hoje, meus irmãos, que nós temos que lutar contra a vontade desse mundo, que nós temos que ter a nossa posição diante das intrigas, diante das batalhas, diante das guerras que hoje têm acontecido. Nós precisamos manter a nossa posição e dizermos sempre que Jesus é o Senhor, e que possamos sempre, meus irmãos e minhas irmãs, honrar o nosso compromisso que nós temos com Deus. Que Santa Cecília possa abençoar você, possa abençoar a tua família,
possa abençoar você, meu irmão músico, você que toca, você que canta, que realmente Deus, através da intercessão de Santa Cecília, possa derramar inúmeras graças sobre você, sobre a nossa vida, e que não viemos a desanimar devido às dificuldades, devido às pandemias que têm acontecido nesses últimos tempos. Que Deus abençoe você, fique com Deus e salve Maria.